Você está cansado, e não é por falta de café, é excesso de peso invisível, gente que suga, tela que distrai, metas que te esmagam, brigas que não levam a nada. Você chama isso de vida corrida. Eu chamo de bagagem inútil que você decidiu carregar. Hoje você vai cortar em silêncio, sem anúncio, sem discurso motivacional, sem pedir bênção para ninguém. 10 cortes estoicos para recuperar 3 coisas que você perdeu pelo caminho: atenção, autonomia e paz. Aqui é simples. Foco no que depende de você. Descarte do resto. Nada de teorizar. Cada capítulo vai te dar um reframe direto e uma ação de 60 a 120 segundos. Você assiste, respira, executa. Acabou a desculpa. Primeiro, a lâmina. Identificar onde você entrega a sua vida. Opinião alheia, ruído digital, comparações. Depois, o corte, decisão prática, curta, sem drama, silenciosa. Por fim, a manutenção, como manter o que é essencial e impedir que o lixo volte. Você não precisa virar monge, nem sumir da internet. Você só precisa parar de alimentar o que te esgota. Os estoicos já resolveram essa matemática há 2000 anos. Controle é interno, o resto é vento. Se você quer resultado, não aprovação, fica. Nos próximos minutos você vai sair com um roteiro para usar hoje, no trabalho, no WhatsApp, na mesa da sala. Nada de um dia eu faço, é agora. Respira, olha para a sua semana. Quantas coisas você aceitou por inércia? Boa, é aí que vamos começar. Elimine em silêncio, recupera a superfície e volta a decidir a sua própria vida. Imagine um mergulhador descendo com um colete cheio de ferramentas. No início parece útil, cada alicate, cada chave, cada peça pode ser necessária. Mas a cada metro que ele desce, a pressão aumenta, o peso não ajuda, só puxa para baixo. Ele percebe que metade das ferramentas nunca foi usada, só ocupam espaço, só consomem oxigênio. A primeira vez que solta uma delas, sente o corpo subir um pouco mais leve, depois larga outra e outra. Cada corte é um alívio imediato. O mar continua o mesmo, ondas, corrente, pressão. O que muda é a carga que ele decidiu largar. No fim, não é o oceano que afoga, é o excesso que você insiste em carregar. Essa é a metáfora da sua vida hoje. Você não precisa de discurso nem espetáculo, só precisa cortar o que pesa em silêncio e recuperar oxigênio para continuar. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Corte 1. O medo da opinião alheia. Você já percebeu quantas decisões da sua vida não foram suas? Foram terceirizadas para a plateia invisível que você acredita estar assistindo. Só que essa plateia nem existe. A maioria das pessoas está ocupada demais com as próprias inseguranças para gastar energia julgando você. Mesmo assim, você hesita em falar, agir, escolher, esconde sua vontade porque teme o olhar de alguém que talvez nunca olhe. Isso é prisão, e você mesmo trancou a porta. A filosofia estoica resolve essa equação sem rodeios. Opinião alheia está fora do seu controle. O que depende de você é agir de acordo com seus princípios. Marco Aurélio escreveu: se você se preocupa demais com a fama, não vive para si, mas para a opinião de outros. Então aqui está seu corte silencioso. Pare de ajustar sua vida para caber em expectativas inventadas. Ação em 60 a 120 segundos. Pegue papel ou bloco de notas. Escreva uma decisão que você adiou porque pensou: o que vão pensar de mim? Ao lado escreva: feito por mim. E corte qualquer justificativa. Execute a decisão em silêncio, sem anunciar para ninguém. Esse é o primeiro corte, pequeno no gesto, enorme na libertação. Corte 2. Afaste relações que drenam. Você já reparou que algumas pessoas funcionam como um furo no balde? Você passa tempo, conversa, ajuda, e quando se dá conta está vazio, sem energia, sem foco. Não é ódio, não é briga, é desgaste silencioso. E sabe o pior? Ninguém te obriga a manter essas relações. Você se força por hábito ou por culpa, aceita convites que não quer,
responde mensagens que não precisa, mantém laços que só sugam. Os estoicos tinham clareza. Não dá para controlar como os outros agem, mas dá para escolher quem permanece no seu círculo. Sêneca escreveu: associe-se a quem o torne melhor. O resto é ruído. Cortar uma relação que drena não é vingança, é higiene mental. Você não precisa anunciar ao mundo que está se afastando. Basta parar de regar a planta que não floresce. Ação em 60 a 120 segundos. Abra suas conversas recentes. Identifique uma pessoa que sempre te deixa exausto após interagir. Mute esse contato por 7 dias, sem bloqueio, sem aviso. Substitua esse espaço por uma ligação ou mensagem para alguém que te fortalece. Esse corte é discreto, mas você vai sentir a diferença na primeira semana. Corte 3. Quebre hábitos autodestrutivos discretos. Nem sempre é um grande vício. Muitas vezes são micro-hábitos invisíveis que corroem seu dia. Abrir o celular antes de levantar da cama. Uma espiada rápida que vira 40 minutos. Mais uma xícara de café que não precisava. Conversas que não te levam a lugar nenhum. Pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas somadas drenam foco e energia. O problema não é cair no hábito, é não perceber que está preso nele. Os estoicos não esperavam por revoluções gigantes. Eles sabiam. A transformação está nos pequenos cortes repetidos, feitos em silêncio. Marco Aurélio anotou: o que nos domina são os pensamentos e os atos que repetimos. Então, em vez de prometer uma virada de 180 graus, faça o corte agora. Observe o movimento automático da mão que pega o celular, da boca que pede mais café, do dedo que abre o app. Interrompa o piloto automático. 1 segundo de consciência já é vitória. Ação em 60 a 120 segundos. Escolha um hábito pequeno que te rouba tempo ou energia. Quando ele surgir, aplique a pausa de 30 segundos. Respire fundo, olhe ao redor e pergunte se realmente precisa fazer. Se for só inércia, solte. Se decidir manter, faça de forma consciente. Esse ajuste é mínimo no gesto, mas enorme no efeito. Uma gota por vez, é assim que você troca desgaste por disciplina. Corte 4. Solte o controle do incontrolável. Você tenta prever cada detalhe, a reunião, o trânsito, a reação das pessoas. Planeja como se a vida fosse um tabuleiro sob seu comando, só que não é. Cada vez que algo sai do script, você explode por dentro. Frustração, raiva, ansiedade. Esse jogo tem nome, ilusão de controle, e ele sempre termina igual. Você cansado, sem paz, carregando pedras que nunca foram suas. É como tentar segurar a maré com as mãos. Quanto mais força, mais areia escapa. A filosofia estoica coloca o bisturi sem dó. Existe o que depende de você, e existe o resto. Epicteto martelava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A escolha é clara. Ou você corta o incontrolável, ou ele corta a sua paz. Ação em 60 a 120 segundos. Pegue um problema atual que está consumindo sua cabeça. Divida uma folha em 2 colunas, controlável e incontrolável. Escreva pelo menos um item em cada. Escolha agora só o primeiro item da coluna controlável e haja sobre ele ainda hoje. O resto, corte em silêncio. Esse exercício não resolve tudo, mas tira a mochila de pedras que nunca foram suas. Corte 5. Abaixe expectativas irreais. Você corre atrás de metas que nunca foram suas. Se cobra ser perfeito no trabalho, parceiro ideal, filho exemplar, corpo impecável. E no fim, sente-se inútil porque nenhuma dessas metas se cumpre como imaginou. É como correr uma maratona com mochila cheia de pedras. Você chega exausto, mas sem sentir vitória. E a maioria dessas pedras nem foi você que escolheu carregar. Foram colocadas por família, amigos, sociedade. A filosofia estoica corta o excesso com precisão. Marco Aurélio escreveu: seja exigente consigo, mas tolerante com os outros. Isso significa clareza. Foque no que é realista, não no impossível. Expectativas irreais só garantem frustração.
Quando você abaixa a barra para o que é concreto, não se acomoda, você se liberta. Faz o que importa com os recursos de hoje, sem a fantasia de que precisa ser perfeito para ter valor. Ação em 60 a 120 segundos. Escolha uma meta atual que está sufocando você. Reescreva essa meta em versão mínima e executável agora. Exemplo: em vez de vou treinar 6 vezes por semana, escreva hoje vou caminhar 20 minutos. Entregue o mínimo viável. O progresso começa quando o peso sai das suas costas. Cada expectativa que você abaixa em silêncio abre espaço para você respirar de verdade. Corte 6. Largue a necessidade de ter razão. Quantas vezes você entrou em uma discussão só para provar que sabia mais? No fim, ninguém mudou de ideia e você saiu esgotado. Essa mania de sempre ter razão é como segurar uma corda numa disputa de força que não leva a lugar nenhum. Cada última palavra que você exige é mais uma pedra na mochila. Você ganha o debate, mas perde a paz. E no fundo, é isso que importa. Os estoicos não estavam preocupados em vencer argumentos. Sêneca escreveu: é melhor dominar-se do que vencer 1000 batalhas. A verdadeira vitória é não se deixar arrastar pelo ego. O corte aqui é simples. Você não precisa provar nada para ninguém. Escute mais, fale menos, não por resignação, mas por liberdade. Deixar o outro com a razão pode ser o preço mais barato que você já pagou pela sua tranquilidade. Ação em 60 a 120 segundos. Lembre-se da última vez em que discutiu só para se provar. Na próxima conversa, quando sentir a urgência de rebater, faça uma pausa de 5 segundos. Respire e responda apenas: entendi. Encerrado, sem contra-ataque, sem debate extra. Essa escolha vale mais que qualquer medalha invisível de estar certo. Corte 7. Reduza ruído digital agressivo. Seu bolso vibra, a tela acende, seu cérebro dispara dopamina como se fosse algo vital. Mas na maioria das vezes é só mais uma notificação inútil, promoção, meme, mensagem sem peso. Você chama isso de ficar informado. É só ruído digital. Cada alerta interrompe sua linha de raciocínio, rouba minutos e drena energia mental. No fim do dia, você sente cansaço sem ter feito nada relevante. É como tentar ler um livro com alguém gritando no seu ouvido o tempo inteiro. Os estoicos davam valor extremo à atenção. Marco Aurélio escreveu: a vida é o que a sua mente faz dela. Se você entrega sua atenção a todo barulho, entrega também sua vida. O corte é radical e silencioso. Você não precisa sair da internet, mas precisa tomar de volta o controle do quando e como usa. Checar 2 vezes por dia já é suficiente para 90% das coisas. Ação em 60 a 120 segundos. Pegue o celular agora. Desative todas as notificações que não sejam de ligação ou mensagens essenciais. Defina 2 horários fixos para checar apps, manhã e noite. Entre nesses horários e só nesses. Esse pequeno corte devolve horas de foco e, mais importante, paz mental. Corte 8. Enquadre pensamentos negativos. Eles chegam sem convite, uma frase curta na sua cabeça. Nada dá certo para mim. Você não discute, apenas aceita. E quando percebe, está agindo como se fosse verdade. Esse é o poder dos pensamentos negativos. Não precisam ser reais para controlar sua vida. Cada vez que você alimenta um, ele cresce. É como dar água para uma planta venenosa e depois se surpreender quando os frutos são amargos. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: a mente colore a realidade. Ou seja, não é o fato em si que te destrói, é a narrativa que você repete em silêncio. O corte é simples. Pensamento não é fato, é evento mental. Você não precisa expulsá-lo à força, só precisa observá-lo, questioná-lo e soltar. Ação em 60 a 120 segundos. Quando um pensamento negativo aparecer, pare e escreva-o em uma frase curta. Pergunte: isso é 100%? Sendo verdade ou é interpretação? Reescreva essa frase em versão útil. Exemplo: de nada dá certo para mim,
Repara, algumas coisas deram errado, mas outras deram certo. Leia a nova versão em voz baixa 2 vezes. Esse exercício simples devolve a você o papel de autor, não de refém da sua mente. Corte 9. Destralhe físico e mental. Olhe ao redor agora. Mesa cheia, gavetas lotadas, papéis que você nunca mais tocou. Cada objeto fora do lugar é um lembrete silencioso de tarefa não feita. E a bagunça externa sempre transborda para dentro. Mente pesada, pensamento confuso, foco quebrado. É impossível buscar clareza vivendo em meio à desordem. Você não está só cercado de coisas inúteis, está pagando aluguel mental para cada uma delas, e quanto mais acumula, mais cansado fica. Os estoicos não acumulavam excessos. Sêneca escreveu: o supérfluo se torna peso. Essa é a chave: cortar o que não serve, no espaço físico e no mental. A faxina não precisa ser espetáculo, não é postar foto do antes e depois, é abrir espaço no silêncio. Menos coisas, menos ruído, mais energia para o essencial. Ação em 60 a 120 segundos. Escolha agora um espaço pequeno, gaveta, mochila ou mesa. Pegue 5 itens que você não usa há meses. Jogue fora, doe ou arquive definitivamente. Respire, olhe o espaço limpo, repita amanhã em outro canto. Cada descarte silencioso clareia o ambiente e junto à mente. Corte 10. Pare de se comparar. Você olha para o lado e vê o carro do vizinho, a viagem do colega, o corpo do influenciador. De repente, o que você tem parece pouco. Mas essa comparação é uma corrida onde ninguém sabe que está competindo e só você termina exausto. Comparar-se é trair a si mesmo, é dizer para a sua mente: eu não sou o suficiente. E quanto mais você alimenta isso, mais cego fica para o que já conquistou. Os estoicos foram diretos sobre isso. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja um. Ou seja, a única medida válida é entre o você de ontem e o você de hoje. O corte é claro: pare de medir sua vida pela vitrine alheia. Foque no seu progresso, nos seus critérios, porque no fim, quem vai viver os resultados é você, não os outros. Ação em 60 a 120 segundos. Pegue papel ou bloco de notas. Escreva 3 coisas que você conquistou no último ano, grandes ou pequenas. Defina uma micrométrica pessoal para hoje. Exemplo: ler 5 páginas, andar 10 minutos. Entregue esse progresso ainda hoje. Compare-se apenas com esse marcador, nada mais. Esse corte silencioso quebra a corrida imaginária e devolve o foco para onde importa, a sua travessia. Você chegou até aqui, e isso já mostra que está pronto para cortar o excesso e viver com mais leveza. Hoje você viu 10 coisas que precisam sair da sua vida em silêncio. O medo da opinião dos outros, relações que drenam, hábitos autodestrutivos, o desejo de controlar tudo, expectativas irreais, a necessidade de estar sempre certo, o ruído digital, pensamentos negativos, a desordem física e mental, as comparações inúteis. O padrão é sempre o mesmo. Você não precisa anunciar nada, só cortar. Cada corte devolve um pedaço da sua paz, e paz não é luxo, é disciplina. Agora um pedido direto. Deixe nos comentários a palavra "estoá" se você realmente vai aplicar pelo menos um desses cortes hoje. Assim eu sei que você não só assistiu, mas decidiu agir. E se quer continuar, já deixei 2 vídeos que aprofundam essa prática estoica. Rotina estoica de 15 minutos, manhã sem ansiedade, e como blindar sua atenção no trabalho com o estoicismo. Clique, assista, aplique. Porque filosofia não é enfeite, é prática diária. E a sua começa agora.